tireoide, com hipotireoidismo. Hoje, nessa live, nós vamos falar do hipotireoidismo. O que é hipotireoidismo? Hipo, quando a gente fala de hipo, é porque tá pouco, tá? Quando a gente fala de hiper, é porque tá acelerado, tá muito, né? Então, lembra lá, hipermercado é um mercado muito grande, né? Então, a gente vai falar do hipo. A condição hipo é quando o funcionamento da glândula tireoide não está adequado. Ele está defasado, ele tem redução, tá? Então, esse é o hipo. Um dos sintomas mais clássicos para as mulheres é ganhar peso. Isso mesmo, é ganhar peso. Então, é um sintoma bem clássico aí, tá? Mas já quero deixar de antemão avisado que não é porque num determinado grau você pode ter um ganho de peso, e esse ganho de peso é geralmente uma média de 5 quilos, não fique colocando a culpa na sua tireoide ou no seu hipotireoidismo de você engordar 20, 30, 40 quilos, não, tá? Porque engordar é clássico, é matemática, é conta, é alimentação. O que o hipo faz é baixar o seu metabolismo, então é mais difícil de você emagrecer. E também faz você ter mais edemas, que é o quê? Retenção de líquido, tá? Mas não fica pondo aí a culpa na sua tireoide, não. Eu tenho muitas clientes aqui que têm hipotireoidismo e que têm resultados fantásticos de emagrecimento, né? E também junto com o uso contínuo e regular dos produtos Marita também, fazendo o tratamento adequado com o médico, e o médico certo, se você por acaso se identificar com os sintomas que eu vou estar falando aqui no decorrer da live, você precisa procurar um endocrinologista, tá? Essa é a especialidade que você vai procurar para que você faça exames adequados e tenha o diagnóstico correto aí de alguma disfunção da tireoide, seja hiper ou hipo. Aqui, especificamente, hoje, nós vamos estar falando do hipo, tá bom? Então, vamos lá. Geralmente, o hipotireoidismo ou qualquer disfunção da tireoide, ela vai ser, sim, diagnosticada a princípio por exames de sangue, aqueles exames comuns de laboratório que a gente faz, TSH, T3, T4, tá? É esse exame que vai diagnosticar. Alguns casos podem ocorrer, ou muitos podem ocorrer, e a pessoa tem hipotireoidismo e não está conseguindo o diagnóstico porque o dela é subclínico. Então, ele não está aparecendo ali nos exames. E como a gente vai saber ter noção de que eu vou chegar no médico e falar para ele, olha, eu queria fazer os exames, mas eu queria fazer de uma forma aprofundada, porque eu já fiz aqui um hemograma, já fiz um check-up, meu TSH, meu T3, meu T4 estão normais. Porém, eu tenho sintomas. E eu queria investigar isso mais a fundo. E ele pode te pedir ali um exame de imagem, tá? Um ultrassom aqui da sua tireoide. Pode aprofundar nesses exames também, juntamente, né, com tudo que ele for fazer na conduta para o diagnóstico. E, geralmente, eles pedem para a gente fazer uma dosagem de 3 dias em casa. A gente mede a nossa temperatura basal, que é a temperatura ao acordar. Então, assim, a gente tem que dormir com o termômetro do lado do travesseiro. A gente abrir o olho, num movimento bem leve, pega esse termômetro e coloca na axila e deixa 10 minutos. Sem levantar da cama, sem fazer movimento brusco, tá? Porque quando a gente começa a se movimentar, a circulação muda, a temperatura muda. Então, não pode ser nada brusco. Então, colocou o termômetro 10 minutos, tirou, olhou a temperatura, anota. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. Se essa temperatura, a média dessa temperatura, der abaixo de 36,3, você pode estar com hipotireoidismo clínico. Tá? Então, é uma forma de você chegar já e adiantar o serviço. Você pode fazer isso em casa, chegar lá e falar para o médico, olha, eu já fiz o teste do hipotireoidismo clínico e a minha média de temperatura é essa. Leva para ele ver, tá? Alessandro, o que é média? Você vai somar
a temperatura do primeiro, do segundo e do terceiro dia e vai dividir por 3. O valor que der, né, é o valor da sua temperatura basal, tá? E aí você vai levar para ele e você vai estar adiantando aí um pouquinho, porque senão você vai voltar para casa com um monte de exame ainda para fazer. Claro que vai ter que fazer de qualquer forma e ele ainda vai mandar você fazer isso em casa e depois voltar. Então é uma forma de você já dar uma luz e clarear ele, tá? Não chegue tentando ensinar o médico a trabalhar, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Mas às vezes os sintomas eles são tão sugestivos para fibromialgia, para depressão, e prestem muita atenção. Como o hipotireoidismo, ele mexe muito com as nossas funções vitais, com o nosso metabolismo, geralmente ele é parceirinho de caminhada da depressão. Isso mesmo. Ele é parceiro de caminhada da depressão. Então, a gente precisa ficar muito atenta, porque às vezes a gente está sendo tratado, por exemplo, diagnosticada como depressão, como fibromialgia, como qualquer coisa do tipo, e a gente não está tratando a causa, que pode ser um hipotireoidismo subclínico. Então, a gente precisa ficar atento, tá, gente? Isso existe, e existem... Só um minutinho, gente. Nós temos 2 tipos de hipotireoidismo, que é o primário e o secundário, tá? O primário, ele resulta de um distúrbio aqui na própria tireoide. A mais comum costuma ser tireoide ou tireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, quando é uma doença autoimune, né, a nossa tireoide começa a ser gradualmente destruída pelo nosso próprio organismo. Ele começa a entender que aquele órgão que está aqui é uma ameaça. E ele, por algum motivo, começa a destruir a nossa tireoide, tá? Agora, tem outras causas também de hipotireoidismo, que é inflamação na tireoide. Essa inflamação, ela pode ser causada por uma dengue, por uma zika, por uma chikungunya, por um tratamento muito extenso com antibiótico, com corticoide. Pode ser causado, mocinhas, aquelas mocinhas que ficam tomando remédio para emagrecer, tá? Aqueles remedinhos assim, gente boa, que fala que a Anvisa liberou e que é mentira, que tem um monte de anfetamina, um monte de anorexígeno, e geralmente tem T3 e T4. Então, quando a gente para de tomar, a nossa tireoide, imagina que ela não precisa trabalhar, ela fica preguiçosa. Isso também pode ser uma causa. Então, fiquem atentas. Muito atentas, tá? E tem, sim, alguns médicos também que fazem manipulação aí para emagrecimento, sem ao menos saber se a pessoa necessita, e passa, assim, os hormônios da tireoide para que acelere o metabolismo da pessoa e ela emagreça mais rápido. E isso é muito perigoso, porque se a gente, numa idade em que o nosso corpo está em perfeito funcionamento, a gente começa a dar hormônios para ele, a gente começa a ofertar hormônios para ele, ele pensa que ele não precisa mais trabalhar, porque ele está recebendo, então ele não precisa mais trabalhar. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, tá? O hipotireoidismo, ele causa o aumento do colesterol ruim, do LDL. Então, ele aumenta as chances de você ter doença cardiovascular. Então, a gente precisa ficar muito atenta a tudo isso, tá? Muito atenta. Não é legal ficar tomando remédio para emagrecer que vá hormônios de tireoide. Aliás, não é legal tomar remédio para emagrecer, porque remédio, ele não vai resolver a vida de ninguém. Emagrecimento é mudança de hábito. Você investe muito dinheiro e muito tempo para engordar, né? E aí, na hora que resolve emagrecer, quer tudo assim, ó, instantâneo. E isso não vai funcionar, porque o nosso organismo, ele é muito inteligente e ele se autorregula, tá bom? Tratamento de hipertireoidismo ou câncer de tireoide também pode causar o hipo, né? Ultimamente, a gente tem ouvido, tem aumentado os casos de câncer de tireoide, então o tratamento pode causar o hipo depois. Aplicação de radiação na cabeça e pescoço para tratamento de câncer. Falta de iodo, não sei como está a sua alimentação, mas pode ser falta de iodo. E distúrbios hereditários, tá? Então, aí, lá por último vem a genética, que também não é desculpa, mas pode sim ter, porque a gente está com aquele gene ali de distúrbio hereditário, tá?
Então, a gente precisa verificar tudo isso. Vou falar uma coisa aqui rapidinho para vocês, que eu acho pertinente. Eu, Alessandra, estou sim com um pré-diagnóstico de hipotireoidismo, tá? E no meu caso, a minha tireoide desregulou após a dengue que eu tive em março, porque eu tive dengue hemorrágica. Então, mexeu muito com o meu organismo, mexeu muito com o meu fígado, mexeu muito com a minha microbiota intestinal e também inflamou a minha tireoide, tá? Então, eu tô dando um exemplo aqui bem raso para vocês terem uma ideia. Mas eu tenho caso de hipotireoidismo na minha família também, apesar de eu nunca ter desenvolvido os meus exames de laboratório, a minha bioquímica está normal, mas é subclínico, tá bom? E aí, tem o secundário, tá? O secundário é quando a hipófise, que é uma glândula que nós temos na base do cérebro, tá? E é ela que estimula a tireoide a trabalhar. Então, é quando ela vai começar a falhar. Alguma coisa aí vai acontecer. Mas ela é mais rara. Esses primeiros aí são mais normais, tá? São os diagnósticos mais normais. E aí, quais são os sintomas que eu tenho que ficar atenta para desconfiar que eu possa estar com hipotireoidismo ou hipotireoidismo clínico? Expressões faciais aborrecidas. Não, eu fico só assim. Mau humor, né? Mas o semblante fecha, tá? A voz fica rouca, a fala fica lenta, as pálpebras ficam caídas, o cabelo fica pouco, fino e ressecado, as unhas descascam, quebram, descascam parecendo papel, a pele fica áspera, grosseira e descamando. Mas também tem dores musculares difusas, dores nas articulações também. Então, tá vendo tanto de sintoma e que ele pode bater com outras condições de saúde. Não é só um sintoma específico. Ganho de peso. Ganho de peso, gente, a gente tem que pôr na cabeça que ganho de peso, aumento de peso na balança não quer dizer engordar a princípio. Porque o peso na balança é a nossa constituição corporal, é tudo que está nele, tudo que a gente bebeu, tudo que a gente comeu, nossos órgãos, nossos músculos, a nossa roupa, os nossos ossos, tá? O nosso sangue. Isso é a composição corporal. O engordar é aumentar a camada lipídica, o número de porcentagem de células de gordura no nosso organismo, tá? Então, por isso que eu falei lá no começo, não coloca tudo na conta da sua tireoide, não. Porque você vai aumentar relativamente o seu peso, uma média de 5 quilos aí, mas isso é retenção de líquido, não é gordura. Aí, se você ficar lá encostada no hipotireoidismo e comendo tudo que você tem direito, aí você vai engordar, mas a culpa não é do hipo. A culpa é sua que quer pôr a culpa nele, tá bom? Como eu vou tratar o hipotireoidismo? O médico vai fazer os exames, vai fazer a dosagem e vai fazer a reposição hormonal. Que fique muito claro que isso é feito somente pelo endocrinologista e ele precisa te acompanhar, porque esse início de ajuste de dosagem é um acompanhamento muito estreito. Ele precisa acompanhar a sua temperatura, precisa acompanhar os seus exames de laboratório para ver como que está essa curva, se está adequando, se está ficando certo, se precisa diminuir um, aumentar o outro, tá? Então, quem faz isso é somente o endocrinologista e você precisa procurar um especialista. Alessandra, eu já tenho o diagnóstico de hipotireoidismo. Como os produtos Marita vão me auxiliar? Eu vou mostrar dois aqui que eu acho extremamente importantes, tá? Extremamente importantes. Cappuccino Fit e Café Marita 6.0. Por quê? Porque quando a gente está inflamado, o nosso cérebro começa a não trabalhar bem. Se o nosso cérebro não começa a trabalhar bem, os nossos órgãos também não. Então, também
é a questão aí, né, da inflamação aí da tireoide e tudo mais. Então, nós primeiro vamos desinflamar o nosso organismo. Em segundo, aqui dentro, nós temos o MCT do óleo de coco e aqui dentro nós temos o óleo de coco, que prevalece o ácido láurico. Aqui é um café Marita 6.0, é um café que vai agir diretamente na nossa saúde cerebral. Então, ele vai alimentar o nosso cérebro, ele vai proteger o nosso cérebro dos radicais livres, ele vai desinflamar, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias da cafeína, da curcumina, né? E o MCT do óleo de coco e o óleo de coco fornecem energia rápida para as nossas células e para os nossos músculos. Então, vai auxiliar. Lembra que eu falei lá que o sintoma é o quê? Dor muscular, fadiga, letargia, sono. Então, vai auxiliar. Além de estar aqui, ó, aumentando a nossa imunidade, porque ela pode baixar devido à má absorção de nutrientes também. Se o seu metabolismo está baixo, você também não tem uma absorção de nutrientes da sua alimentação adequada. Então, esses dois aqui vão auxiliar. Precisa tomar os dois? Não, pode escolher um. Lembrando que são alimentos, não são medicamentos, e como tal, eles são de uso contínuo e regular. Você não vai ver resultado com um dia ou uma semana, o seu corpo tem que assimilar os nutrientes e começar a levar essa nutrição que você está recebendo para onde o seu corpo necessita, tá? Então, quando a gente nutre o nosso organismo, é ele que trabalha aonde ele necessita. Então, a gente está fornecendo nutrientes que ele necessita nesse caso, tá? E aí eu quero ler para vocês rapidamente aqui falando. Estudos realizados há mais de 30 anos comprovam que a gordura do coco estimula a função da glândula tireoide, tendo ainda a ação anti-envelhecimento, já que o bom funcionamento da tireoide faz com que o mau colesterol produza hormônios anti-envelhecimento, tá? Então, isso aqui não é a Alessandra que está falando, eu estou lendo uma parte aqui de um artigo médico, de um estudo clínico para vocês, falando. E aqui dentro nós temos o MCT do óleo de coco e aqui nós temos o óleo de coco com a presença do ácido láurico. Café Marita vermelho, não menos importante, segundo alimento funcional da Rede Fácil Brasil, só um momento, gente. Segundo alimento funcional da Rede Fácil Brasil, então nós já sabemos que um alimento funcional é aquele que, além de oferecer nutrição para o nosso organismo, já é sabido que o uso contínuo e regular dele, né? Colocando ele na nossa rotina diária de alimentação, ele vai ajudar o nosso organismo a prevenir doenças crônicas degenerativas. Então, esse aqui é um alimento funcional. O segundo alimento funcional, o café, né? O segundo café do Brasil e é nosso também. E aqui dentro, gente, tem os dois mais potentes alimentos funcionais que existem hoje na natureza, que é o extrato de licopeno e o Coco Active, que é o nosso extrato de cacau, que é uma exclusividade Marita, tá? Inclusive, o extrato de licopeno, ele é altamente detoxificante, então ele ajuda o nosso organismo a eliminar as toxinas que estão acumuladas. E o Coco Active acelera o turnover celular, que é o que? A nossa renovação celular. Com isso, o nosso corpo também vai ficando mais sadio. Não menos importante também, Café Marita 3.0. Por quê? Porque ele é o nosso primeiro alimento funcional da Rede Fácil Brasil, o nosso primeiro café funcional do Brasil e da Rede Fácil. E aqui dentro tem uma preciosidade, que é o quê? A Garcinia mangostana. Dentro dela, a Garcinia é o fruto e a fruta que mais contém xantonas que já se conhece hoje. Aqui dentro, na Garcinia mangostana, nós temos 43 xantonas, que são antioxidantes potentíssimos, que estão sendo estudados há um bom tempo já, e nem dá para a gente falar todos os benefícios que eles podem trazer para o nosso organismo. E não deixando para trás o nosso psyllium microencapsulado, que vai fazer o quê? Vai limpar o nosso intestino para que nós tenhamos uma boa absorção de nutrientes. Porque pode ser que você não saiba, mas é no nosso intestino que ocorre a absorção de nutrientes da nossa alimentação. E para isso, o nosso intestino precisa estar limpo, saudável e regulado, tá?
E aí, vou dar mais uma dica. Tá vendo que a gente tem vários produtos que vão auxiliar, que é café Marita Verde, Marita Green Zero ou Marita Green Pectina. Por quê?